Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma gravação, nosso vídeo Marcação Cerrado FC. Estou aqui com nossos colegas. Hoje a gente tem um convidado especial. Alguns comentaram lá no nosso Instagram que estava faltando palmeirense nessa resenha. Não seja por isso, o problema está resolvido. Trouxemos aí um palmeirense, torcedor dos Gunners também, que vamos dizer assim que lá não é muito mérito, né? Torcer para os Gunners, mas espero reação negativa de alguns colegas aí já também, né? Luan botou a camisa do Liverpool, que é o maior da Inglaterra, todo mundo sabe, acho que ninguém contesta isso por aqui, né? Bom ponto. Aqui no momento a gente não tem torcedor do United, né? Então, se fosse com algum outros colegas também, poderia ter uma contestação, né? Mas vamos falar hoje, fazer um resumo até maior, né? A gente acabou que passaram aí alguns dias desde que a gente fez o primeiro vídeo. Vamos aí abranger as eliminatórias da Conmebol, como que estão, né, as classificações tanto das eliminatórias aqui, quais são as seleções que estão próximas aí de carimbar o passaporte para o Mundial no Catar, que vai acontecer ainda esse ano. Falar um pouquinho sobre campeonatos estaduais, FA Cup, a gente teve uma rodada que começou na sexta-feira, La Liga, o Cáutio e o mercado de transferências, como sempre, e também trazendo alguns fatos que estão acontecendo no mundo do futebol. Eu sou o Thiago, apresentador, estou aqui com a nossa turma também de especialistas da bola. Luan, como tá aí? Beleza? Boa noite, galera. Boa noite a todos aí, aos amigos e amigas telespectadores do canal Marcação Cerrado FC. Começando aí, agradecendo o Gil por participar com a gente desse vídeo de hoje. Espero que ele goste aí do papo, trazer um pouco do que ele entende aí sobre o Palmeiras, do que ele espera dessa temporada para o time. Falar um pouquinho também do Arsenal, que é o segundo time dele. E que seja um papo bacana e divertido para a gente. Também com o outro Gunner que a gente tem, nosso gaúcho, Glauco. Como é que tá, irmão? Tudo certo? Boa noite, mano. Boa noite, gurizada. Boa noite, Gil. Vamos aí dar mais uma conversadinha aí, hoje com a presença do Gil, meu parceiro de Arsenal, meu parceiro de FIFA. Vamos lá, né? Falar sobre o futebol internacional, sobre o que vem acontecendo e, infelizmente, falar sobre os estaduais. Eu tô com esse mesmo sentimento, cara. Infelizmente, falar dos estaduais. Hoje até optei por usar uma outra camisa aqui, porque colocar do Flamengo hoje não tá com nada. Vou pular o Gustavo, deixar ele pro final, porque ele resolveu botar uma camisa aqui só para provocar, então vai ficar por último também. E aí, João, como é que estão as coisas aí, cara? Fala Thiago, fala Gil, fala Glauco, fala Luan, fala Gustavo com essa camisa ridícula. Brincadeiras à parte, é prazer estar com esse pessoal aí, bater um papo sobre futebol, embora o Mengão aí tenha decepcionado hoje, mas bola para frente. Vamos debater aí os assuntos. Vou apresentar para vocês aqui o nosso convidado de hoje, Giovanni Rinaldi. Muito obrigado por ter vindo participar com a gente dessa gravação. Fala aí, Gil, se apresenta um pouquinho, o que que você está esperando aí para essa temporada dos seus times favoritos? Boa noite, galera. Boa noite, telespectadores do canal Marcação Cerrado FC. Então, cara, Palmeiras aí, a gente está na expectativa do Mundial. Vamos ver o que vai acontecer. Estou apreensivo, mas com uma expectativa aí. Já saiu a lista do Palmeiras, inclusive Gabriel Menino e Patrick de Paula fora do Mundial. Abel Ferreira colocou isso como pauta. Falou que os meninos estão precisando treinar mais, focar mais no futebol. Os caras não estão focando. E a respeito do Arsenal, continuar o que a gente vem falando. Janela de transferência não foi boa. Edu Gaspar decepcionou novamente. E o Arteta vai ter que fazer milagre. Boa noite a todos. Agora sim eu passo a palavra para você, Gustavo. Boa noite, cara. Não, cara, é o seguinte. É Caleri Gol isso aí que você fez? Esse daí não é o Gabigol, não é o quem? Caleri Gol? A gente tem que. Ah, é? Pack gol. A gente tem que falar do que interessa, porque. Vamos lá, né? Como você mesmo citou, Thiago, que hoje você até trocou de camisa aí. Eu também troquei de camisa, mas o São Paulo aí tá em penúltimo, né? No ranking geral. Toda aquela porcaria, né? Que o Barolo vai surfar nisso, etc, etc. Mas, como eu troquei de camisa também, né? Hoje eu vim apreciar aqui o nosso líder,
do Cariocão, né? Em homenagem também ao nosso querido amigo Ramiel. E o Naná. Passa a palavra aí para hoje nós falarmos aí de futebol, do giro da rodada, mais extenso, né? Porque, como o Thiago citou aí, a gente teve aí uma pequena falha aí na questão da gravação, mas tudo certo, nada que vai fazer o nosso vídeo aí ter menos prestígio. É isso aí, vamos lá. Não, e como a gente comentou, né, na nossa última gravação, né, esses episódios aí de clubismo, de provocação, cara, de zoeira, com o retorno do futebol brasileiro, isso daí vai ser semanal, cara. Vai ser semanal, principalmente quando os nossos clubes aqui se enfrentarem. Então a galera vai vir preparada já para vídeo, já com esses assuntos em pauta. Vamos começar então falando sobre as eliminatórias da Comebol. Eu vou dar um giro rápido, né, nessas rodadas. Eles aconteceram, os jogos aconteceram, né, na semana passada, no início, né, na semana de fevereiro. O primeiro jogo que a gente teve foi a Bolívia, né, recebendo o Chile. O Chile conseguiu aí uma sobrevida na luta para tentar essa classificação, ganhou por 3-2 de virada, fora de casa. A Argentina recebeu a Colômbia e ganhou por 1-0. O Peru ficou no empate 1-1 com o Equador. O Equador a gente tinha até comentado, né, que é uma das seleções dessas menos badaladas, mas com maior destaque aqui na América do Sul. O Uruguai fez 4-1 na Venezuela, uma grande partida, né, do Arrascaeta. Ele foi muito elogiado pela imprensa uruguaia como tendo sido, desculpa, o melhor jogo com a camisa da seleção. E o Brasil, 4-0, um show dos garotos, né? A gente viu aí o Rodrigo também entrando no finalzinho para marcar o gol aí, para fechar o resultado. O Brasil fez 4-0 no Paraguai. A classificação a gente vai passar só pelos principais, né? Continua Brasil e Argentina ali na ponta, Equador e Uruguai classificando, e neste momento o Peru pegando aí a vaga da repescagem. Vamos passar também agora aqui um pouquinho. A gente teve a rodada da FA Cup, né, ao longo desses últimos 3 dias, começando na sexta-feira, que começou já com uma zebra, né? A FA Cup, que é uma das principais competições de futebol na história do mundo, né? É uma competição aí que remonta a vários anos, dito aí por ser aquela que fez com que surgisse de fato o futebol, sendo competido da forma que nós conhecemos hoje. E aí, a gente tem um histórico aí das zebras acontecendo, times menores chegando nas fases mais avançadas e eliminando os gigantes. Isso começou já na sexta, né, dia 4, quando o Manchester United, em pleno Teatro dos Sonhos, Old Trafford, recebeu o Middlesbrough e perdeu dos pênaltis depois de 1-1 no tempo regulamentar. O United, que depois até teve uma reclamação de que no lance, né, do gol do Middlesbrough teve um domínio de mão do jogador, mas eu não vou entrar em detalhes, vou passar a primeira palavra aí para o Gustavo. Gustavo, que acompanhou esse jogo do United. O que você tem a dizer sobre essa partida dos Red Devils? Cara, falar assim que foi uma partida até, né, mais uma das vexatórias aí do Manchester United. E a questão acho que foi assim uma das principais, né? Foi o chute lá que o Bruno Fernandes perdeu, né, cara? Foi praticamente um gol feito, né? E foi até assim uma coisa lamentável, porque o Bruno Fernandes ele tinha dado um baita passo para o Sancho marcar, né? Então, antes ele tinha feito algo maravilhoso, né? Sancho que veio aí do Borussia numa passagem pelo United aí meio, eu acho que é meio aquém do que ele pode dar ainda pra gente. E, cara, é isso, né? Eu tinha falado com o Rinaldi até mais cedo sobre até, né, dar as boas-vindas aí pro Rinaldi. Eu tinha falado com o Rinaldi mais cedo que o Bruno Fernandes é aquele tipo de jogador que quando ele tá desandando no futebol, conseguindo ter uma regularidade, ele acaba dando aquela decepção, entendeu? Que faz a gente não ter confiança nele. Então é um jogador que eu não confio, cara. É um jogador assim que vai demorar muito para ter aí minha confiança. E esse lance aí polêmico aí da mão também, cara, foi um jogo que Middlesbrough, né? Uma coisa que o United devia atropelar, né? Desculpe aí, todo respeito ao Middlesbrough, mas não tem conversa. Você é o Manchester United, entendeu? E vou passar aí a palavra pro Rinaldi, né? Porque com certeza ele tem papo para falar disso aí.
Bom, a respeito desse jogo, primeiro eu quero falar, Bruno Fernandes comparar com o De Bruyne, não tem como você chegar nem não vai chegar nem perto do De Bruyne hoje. Eu, como torcedor do Arsenal, não troco o Bruno Fernandes nem no Smith Rowe. Não troco. A temporada do Bruno Fernandes tem sido muito mal, como todo o United. Tirando o Cristiano Ronaldo, alguns lampejos do Cristiano Ronaldo, o United é um time muito frágil taticamente. Você não sabe o que você esperar do Manchester United. Você tem jogadores bons, mas os caras não estão conseguindo. O Rangnick falou sobre isso, que eles ficaram muito tempo com o Solskjaer e para passar o tático para os jogadores está difícil. Ele não está conseguindo passar o tático. E os caras parece que também não querem isso. E uma outra curiosidade também, que o De Gea ficou fora do jogo por opção do treinador, que se poupar o De Gea, e com isso o Henderson, que não é o goleiro titular do United, ele teve que ir para as penalidades, né? Então eu acho que se fosse o De Gea ali, poderia ter tido um outro desfecho, porque o De Gea está sendo o melhor jogador do Manchester United na temporada, é o De Gea. Então poderia ter tido um outro desfecho. E a respeito do gol que poderia ser anulado ou não, o Manchester United não tem do que reclamar, porque o gol que o Bruno Fernandes perdeu, não tem como você reclamar de um gol anulado ou não com o gol que o Bruno Fernandes perdeu. É isso. Então é interessante que essa semana a gente teve a contratação, né, do Bruno Guimarães pelo Newcastle, e logo depois dessa partida do Manchester United, os memes, né, a gente segue aqui algumas páginas de memes lá na Inglaterra, já foram nessa linha, né, que o Bruno Guimarães chegava para ser o melhor Bruno jogando na Premier League, né, então, obviamente já fazendo aquela famosa cutucada ali com o Manchester United. Seguindo, né, os jogos, a grande maioria dos jogos aconteceu no sábado. Vou falar aqui sobre os principais resultados. A gente teve o Chelsea ganhando de 2-1 de virada do Plymouth. O Plymouth, que é um time que está na terceira divisão, ou seja, um degrau ainda abaixo do Middlesbrough. E o Chelsea teve dificuldade em pleno Stamford Bridge. Talvez se tivesse mandado esse jogo lá para a cidade de Plymouth, né, na costa sul da Inglaterra, teria tido ainda mais dificuldade, assim como aconteceu com seu rival londrino, o West Ham. Ele foi jogar contra o Kidderminster, né, no interior da Inglaterra, e ganhou de virada 2-1. O primeiro gol saiu aos 45 do segundo tempo e o segundo saiu na prorrogação, ou seja, os times da Premier League passando um grande sufoco. Crystal Palace recebeu o Hartlepool e ganhou de 2-0. Entre um duelo de times da Premier League, o Everton ganhou de 4-1 do Brentford, teve um belo gol do Richarlison, ele foi lançado ali no meio de 3 zagueiros, ganhou 2 zagueiros, ganhou em velocidade e fez um belo gol. O Manchester City recebeu o Fulham, ganhou por 4-1. Foi, acho que, o time que teve o placar mais tranquilo dentre todos da Premier League, né? O Wolverhampton perdeu em casa para o Norwich por 1-0. E a gente fecha com o Tottenham ganhando também do Brighton, que também disputa a Premier League, ganhando por 3-1. Sobre essa partida do Chelsea, especificamente, Gil, você que acompanhou seus rivais londrinos aí, o que você teria a dizer? Então, nessa partida do Chelsea, o que eu observei, eu achei interessante, o Chelsea sofreu muito, cara, porque o Chelsea ele tá sofrendo com alguns desfalques na temporada, e esses desfalques estão fazendo falta pro Chelsea. Por exemplo, o Alonso na lateral esquerda tá sendo um defeito pro Chelsea, porque onde que os caras estão atacando? Até o Plymouth, o time da terceira divisão, conseguiu ali atacar no lado do Alonso, porque o Chelsea está sem Chilwell, que teve que fazer uma cirurgia e não volta para mais pré-temporada, e o Reece James, na lateral direito, também lesionado. Então o Chelsea está sofrendo muito com as lesões, teve os casos de Covid também, e o Lukaku, mais uma vez apagado, o Chelsea precisa dele e ele não está rendendo o que se espera dele. E o Chelsea ficou nessa, por causa do Mundial agora próximo, o Chelsea não sabia se ele poupava, o que ele fazia. Então o Tuchel colocou uma mescla de time e foi salvo pelo seu goleiro, que muitas vezes é contestado, que conseguiu pegar um pênalti, senão ia para os pênaltis o jogo. E o Chelsea poderia ser desclassificado. Então o Kepa foi o nome aí do jogo. E só para acrescentar uma informação, né? O Plymouth, que está atualmente em 8º lugar na tabela da League One, né? Que é a terceira divisão da Inglaterra, 5 pontos atrás da zona de classificação dos playoffs, né? O primeiro time ali na zona é o Wycombe, que disputou a Championship ano passado com 52, o Plymouth tem 47 nesse momento. Desses jogos que tiveram no sábado especificamente, o Glauco acompanhou o jogo do City. E aí eu vou passar para ti aí falar um pouquinho sobre essa partida especificamente.
Pois é, mais uma atuação convincente do City, né? Que começou com um susto. E gol do Fábio Carvalho, que está sendo especulado no Liverpool. Algumas fontes dizem que ele vai ser jogador do Liverpool na próxima temporada. E com assistência do Harry Wilson, que também é jogador pertencente ao Liverpool, né? Então é uma boa torcida do Liverpool. A torcida do Liverpool deve ter ficado ligado nesses dois jogadores que serão o futuro do Liverpool. Quanto ao time do City, é aquilo de sempre, né? É um time que joga para frente, joga para fazer, faz os gols. Quando pega um adversário mais fraco, então se lava. Jogadores como o Mahrez foi o melhor em campo, sobra. O Mahrez tem uma técnica absurda, fez um bonito gol, deu uma assistência, fez um gol de pênalti também, mas o outro gol dele foi chute porque ele deslocou o goleiro, passou embaixo do goleiro. E gol do Stones também, né? E do Gundogan, que foi o gol da assistência do Mahrez. Mas, mais uma vez, foi um susto no início, mas o City teve um jogo tranquilo. E até o adversário que não é tão de barbada, que é o Fulham, né? Mas o City conseguiu passar aí, é um dos favoritos a chegar. Assim como na Premier League, que ao meu ver vai levar a Premier League, porque é muito ponto para tirar. Eu acho que vai chegar na FA Cup também. O importante que você comentou, né? Eu acompanho bastante a Championship, acompanho principalmente o Fulham, né? Porque tem o jogador lá ex-Flamengo, né? Rodrigo Muniz, então tô sempre de olho para ver se ele vai participar dos jogos. E, cara, é impressionante assim, o quanto que o Fábio Carvalho, né, e o Harry Wilson, eles são bem acima da média, comparando com toda a Championship, né? São jogadores que confirmando, né, a contratação pelo Liverpool. E quando encerrar esse empréstimo, muito provavelmente o Klopp pode já olhar para o Wilson falando, cara, esse daí já é um cara que eu vou conseguir utilizar, vou conseguir botar em jogos aí, talvez jogos menores, né, contra equipes um pouco mais tranquilas de se jogar, mas já pensando aí para que em breve ele possa disputar com afinco, né, um lugar no time principal. E essa quarta ronda, né, da FA Cup terminou hoje. Foram 3 jogos, né? O Bournemouth, que disputa, né, a segunda divisão, perdeu para um time que é da quarta divisão, que é o Boreham Wood, perdeu em casa por 1-0. O Liverpool, que o Glauco acabou de falar sobre alguns jogadores, ganhou de 3-1 em casa do Cardiff City, que o Cardiff chegou a pintar na Premier League, né, algumas temporadas aí para trás. E um jogo de grande destaque na imprensa inglesa, porque é um derby local, né, na região de East Midlands, que é mais ou menos ali que seria o centro-leste ali do país. O Nottingham Forest ganhou de 4-1 do Leicester. É interessante, até coloquei a camisa do Nottingham em homenagem a esse resultado, que foi muito impressionante, principalmente pelo placar, mas até um comentário, né, que foi feito na transmissão dessa partida. O Nottingham, na rodada anterior, eliminou o maior campeão da FA Cup, né? Os senhores aí sabem bem quem é. Não vou citar nomes para não dar muita moral para o Arsenal, né? Mas já falando. E agora acaba de eliminar o atual campeão da FA Cup, né? O Leicester, que é o campeão em título, como eles chamam, né? Quem está com a taça na mão no momento. É impressionante que o Forest é um time que não consegue sair da Championship. Chegou a montar alguns bons elencos há 2, 3 anos atrás. Esse ano está com um time bem desnivelado, né? Tem algumas boas posições, como a defesa ali, o Warhol, que fez o gol, o Yates, meio de campo também, mas não consegue adquirir um padrão de jogo. Mas essa partida de hoje foi muito interessante. O Forest conseguiu ficar bem fechadinho, aproveitou 2 falhas consecutivas do Amartey, né, o zagueiro ganês do Leicester, falhou no primeiro gol, que supostamente tinha um lance de desvio na mão, não teve nada disso, ele parou para criticar, para pedir a falta para o juiz, e aí o Forest foi lá e fez o primeiro gol, e no segundo ele foi devolver a bola para o goleiro, deu no pé do atacante, que precisou só empurrar aí para o fundo das redes. Então, como eu disse, né, a FA Cup sempre proporciona para a gente, né, alguns resultados, algumas zebras, né, alguns placares inesperados, e nessa rodada não foi diferente, conseguimos aí boas partidas para se comentar, para se dizer, né, que a zebra continua solta. Sobre a FA Cup, alguém quer fazer algum comentário adicional aí? Gustavo? Gustavo e Gil, podem falar. Eu só quero falar um pouco aqui em relação ao Forest, que eu acho que o Forest ele tem que, sei lá, cara, voltar ao patamar dele. Ele ficou aí anos, né, fora da Premier League, fora do campeonato anterior, né, que
antecedia a Premier League, com anos fora. Só que, cara, para mim o Forest ele é um time muito, muito tradicional, velho. Você não pode achar que o patamar do Forest é esse. Eu não falo nem pela Champions League, eu falo assim, por uma questão até do clube ele ser muito conhecido na Inglaterra. É um clube, assim, como posso dizer, muito tradicional. É algo parecido como o time do Bahia aqui no Brasil, né? Que foi um dos primeiros campeões do Brasil. Tem essa tradição, entendeu? E eu acho que... Não estou comparando os dois clubes, óbvio. Estou na questão da tradição. E é um patamar que o Forte não pode se achar no conformismo ali, no comodismo de estar. Agora eu passo pro Rinaldi aí. Então, a respeito do Fulham, o Glauco tinha falado dos jogadores do Liverpool. O Liverpool emprestou também o Neco Williams, que é um lateral direito, emprestou para o Fulham, e acredito que pode ser um bom passo para ele, para desenvolver, porque é uma posição que o Liverpool não tem um reserva. Então, o Liverpool emprestou, né, com o Williams para o Fulham para ver se ele consegue ganhar mais minutos em campo, porque o titular do Liverpool é o Arnold. Então, acredito que com o Fulham ele pode acrescentar muito, né, com o Williams também, pode ser um jogador acima da média. Porque eu já vi muito jogo dele, e os jogos que eu vi dele no Liverpool, quando precisou jogar, ele desempenhou até um bom papel. É um cara muito novo ainda, mas desempenhou um bom papel. E sobre a partida do Nottingham e do Leicester, foi mais uma partida abaixo do meio-campo, que o Arsenal, inclusive, está atrás e observando, e outros times da Premier League também vão observar, que é o Tielemans. O Leicester está pedindo 70 milhões por ele. Eu não sei se vale esse valor. Foi mais uma partida abaixo dele no meio-campo. Ele não conseguiu desenvolver bem e ele está com problema de perder muita bola no meio-campo, não está conseguindo fazer todos os desarmes. Então é um cara para observar aí já para o mercado de verão, porque ele já falou que não vai renovar com o Leicester, mas eu não acho que não vale o valor que está sendo pedido por ele. Rubem Neves seria uma melhor opção, né? Não, o Rubem Neves seria do que o Tielemans. Mas o Tielemans, assim, além do Arsenal, tem o Chelsea, tem o City observando, mas eu não acho que vale toda essa grana. Pela temporada dele no Leicester, eu acho que ele está abaixo. É até interessante um ponto que o Gustavo comentou, né? Eu vou falar para vocês aqui, bem rapidinho, os 8 primeiros colocados aí da Championship, né? Que é a segunda divisão. E vocês vão ver a quantidade de times conhecidos que a gente tem lá. Ó, a liga está sendo liderada pelo Fulham, que disparou com 58 pontos. Aí vem seguido por Blackburn, Bournemouth, que estava há pouco tempo atrás na Premier League, o QPR, né? Que teve aí uma fase ali que teve uma injeção de dinheiro, vários milionários, teve esse lance histórico do primeiro título do City, né, em cima dos caras. O Huddersfield, que também chegou a disputar a Premier League há algum tempo, o West Brom, o Middlesbrough e, em oitavo lugar, o Nottingham Forest, né? Ele está com 43, estaria a 2 pontos já da zona de classificação. Pode ser que esse ano, finalmente, hein, Gustavo, saia aí tão esperado acesso, né, o retorno aí à elite, que há muito tempo não acontece, são mais de 17 anos, se eu não me engano, mas como você mencionou, de fato, o Forest é um time extremamente tradicional. Essas duas estrelas aqui, para quem não acompanha, não conhece muito da história do clube, são duas Champions League, um time que está na segunda divisão. Então, realmente, tem que ter esse respeito. Já foram sorteados, né, os jogos da quinta rodada da FA Cup, e antes da gente encerrar sobre essa competição fantástica, eu vou passar para vocês quais vão ser os jogos dos principais clubes, e tem mais chance de pintar zebra por aí. Vou passar aqui os jogos já da próxima rodada, a quinta rodada da FA Cup, e a gente vai ver que tem muita possibilidade de novas zebras acontecerem. O Chelsea vai ter um clássico aí contra uma equipe nos arredores de Londres, que é o Luton, e vai estar recebendo o Chelsea lá no estádio. Crystal Palace joga contra o Stoke City. O Peterborough vai jogar contra o Manchester City. O Peterborough que tem uma dupla de ataque muito interessante, ele está disputando bem ali, né, com relação ao acesso nas divisões inferiores. O Liverpool vai enfrentar o Norwich. A gente vai ter o Southampton recebendo o West Ham. O Middlesbrough vai jogar contra o Tottenham. Então, se foi possível uma façanha contra o United, contra o Tottenham, eu imagino que seja até mais fácil de conseguir, né? Aí o resultado de hoje definiu que o Forest vai jogar contra o Leicester e o Everton vai enfrentar o Boreham Wood, um time pequeno que espera-se que o Everton goleia, mas como a gente conhece que o Everton também ele gosta de flopar nas horas que não poderia, pode ser também que pinte uma zebra por aí.
A gente encerra por aqui falando sobre a FA Cup. Vamos ver aí nas próximas rodadas o que vai acontecer. A gente vai trazendo para vocês os resultados. E agora a gente vai passar para falar sobre o Cálcio. Bom, no Cálcio essa rodada a gente teve algumas partidas aí com um placar bem interessante, né? Algumas goleadas, por exemplo, a Fiorentina recebeu a Lazio depois de ter vendido o Vlahovic, tinha até a plaquinha na torcida, quem precisa do Vlahovic, e pelo visto precisou, porque tomou 3-0 dos caras em casa. A Sampdoria ganhou no Luigi Ferraris, em Gênova, por 4-0 do Sassuolo, mas o destaque fica para um jogo chato, 0-0 entre Roma e Genoa, que aconteceu no Estádio Olímpico da capital italiana, e o clássico milanista, né? Foi uma partida que o Milan conseguiu virar o jogo ali no segundo tempo, começou perdendo, o Inter tinha aberto o placar, na sequência ali o Milan conseguiu 2 gols com o Giroud, e com relação a essa partida, eu vou passar primeiro essa palavra aí para o João, que acompanhou e quer falar um pouquinho sobre esse jogo. João? Então, Thiago, esse clássico, né, de Milão aí foi uma partida bem equilibrada. A Inter terminou com 46% de posse de bola, o Milan 54%, e foi um jogo aí que deixou, né, realmente as duas equipes coladas. Hoje, a classificação, né, da Cálcio, a Inter está com 53 e agora o Milan está com 52, colado ali junto com o Napoli, embora a Inter de Milão tenha um jogo a menos ainda, né? Então, a Inter pode alavancar essa vantagem, mas, de momento, a diferença é de 1 ponto. Uma curiosidade é que, desde que o Inzaghi deixou de vestir a 9 do Milan, nenhum outro centroavante conseguiu fazer 10 gols na Cálcio pelo Milan. E o Olivier Giroud está próximo de quebrar essa barreira aí e alcançar os 10 gols. Está com 7 gols pela artilharia, né? Ainda tem alguns na frente dele, como o Vlahovic, o Immobile, o Giovanni Simeone, o Lautaro, enfim. Mas ao que tudo indica, o Giroud vai alcançar aí essa marca que não é batida a tempos. É o clássico de Milão, né, que sempre teve aí dos dois lados, né, nas duas equipes, que por sinal são dois belos uniformes aí, entre os mais bonitos do futebol italiano, que sempre teve brasileiros, né? Os brasileiros ali sempre foram destaques nas duas equipes, naquele time da Inter, campeão e da Champions. O Júlio César, ele era um goleiro praticamente intocável. Era uma equipe que teve o Lúcio, né, por um bom tempo, o Maicon na lateral direita, algum tempo antes, né, o Adriano, enfim, o Ronaldo Fenômeno, naquele período que ele recebeu o apelido de Fenômeno, né? Foi jogando pela Inter de Milão. E na parte do Milan, a gente já teve ali o Cafu, o lateral campeão do Penta, o Kaká, que foi o último melhor do mundo, né? Antes de começarem ali as divisões entre Cristiano e Messi, que agora a gente teve o Lewandowski também aparecendo ali nessa competição da Bola de Ouro. Mas o Kaká, que vinha sendo de uma temporada espetacular, aquele Milan que todo mundo praticamente conhece de cor, né? O Milan de Kaká, de Shevchenko, enfim, todo mundo sabe bem, mas sempre tiveram bons brasileiros dos dois lados. E eu não falei sobre uma partida, né? Oi? O próprio Ronaldo, que jogou pelo Milan também. O Fenômeno depois voltou, jogou pelo Milan, o Ronaldinho, já saindo ali no período do Barça, quando começou um pouquinho do declínio da carreira dele. Até o Robinho mesmo, que a gente falou aí no outro vídeo, né, sobre a questão da punição, se ele quiser voltar a jogar no Milan agora, vai jogar para um outro time, né, o Prison FC. Mas teve uma partida que eu deixei de falar de propósito aqui, que foi o jogo que a Juventus ganhou do Verona por 2-0, que teve o gol de algum jogador que os nossos amigos torcedores do Arsenal acreditavam que iriam contar com ele ali como camisa 9. Vou deixar para vocês aí, Glauco e Gil, falar sobre essa partida, sobre o Dusan Vlahovic. Tentei secar, né? Torcer para não dar certo. Mas eu acho que não vai dar certo minha torcida, não, cara. O cara já estreou metendo um golaço. Antes mesmo de fazer o gol, ele já deu um chutaço fora da área. Você mostrou participativo de bala, fez uma boa partida. Estreia do Denis Zakaria também, que o Arsenal em algum momento chegou a falar nele também. E não veio. Mas fico bem triste com esse gol do Vlahovic, sabe? Fico triste com o gol do Vlahovic, com o resultado da Juventus, que eu não gosto da Juventus. Também fico triste com isso. Então,
Vamos esperar que ele flop, mas eu acho brabo, cara. Eu acho brabo. Acho que ele vai seguir empilhando gol lá na Itália. Se mostrou adaptado ao campeonato italiano. É o centroavante do estilo do campeonato italiano, né? Que não é aquele centroavante que tem muita mobilidade, mais o centroavante matador mesmo. Então, vamos ver as cenas dos próximos episódios, mas acho que a Juve se lavou nessa. Bom, a respeito do Vlahovic, que eu tentei chamar de Flopovic, infelizmente eu acho que ele não vai flopar. Ele começou bem mesmo. O cara, na primeira partida já de estreia da Juventus, o cara já meteu um golaço e já parecendo entrosado ali com os jogadores, o Dybala chamando a responsabilidade com ele e ele pedindo a bola. Você dá para ver os movimentos dele em campo, cara. Na hora que ele fazia a movimentação para o ataque, o cara da Juventus, os meias da Juventus, o Dybala, por exemplo, já sabia que tinha que acionar o cara, porque o cara vai ser o principal ataque aí da Juventus, vai ser ele. O cara realmente está mostrando ser um baita jogador e acho que ele pode até brigar aí com o Haaland aí por artilharia futuramente. Champions League também ficar ligado. E a respeito da Fiorentina, o cara que eles contrataram no lugar do Vlahovic nesse jogo contra a Lazio deixou a desejar. A Piatek fez um jogo bem abaixo, não foi nada perto do que o Vlahovic. Então, realmente, a Fiorentina vai sentir a falta do Vlahovic. O Piatek aí que ele vem sendo um flop, né? Bem grande. Desde quando ele surgiu pelo campeonato italiano, foi para o Milan como o futuro goleador do Milan. Colocaram muitas fichas nele e acabou não respondendo. Aí foi pro Hoffenheim, né? Ele foi pro Hoffenheim, depois Hertha Berlim depois ele foi pra Fiorentina. Isso. Só que na Fiorentina ele chegou metendo gol. Teve um jogo até contra a Napoli. Foi Napoli e Fiorentina, ele meteu 2 gols. Aí a torcida da Fiorentina falou, pode mandar embora o Vlahovic, que a gente tem um cara também, não precisa do Vlahovic. E aí quando precisou do cara que não tinha mais o Vlahovic, ele deixou a desejar, perdeu o gol e fez o jogo abaixo. Foi na Genoa, né? Que foi aquele momento bom dele? Foi. Mas depois no Milan ele até teve um momento legal, mas depois ele decaiu. O começo dele foi muito bom mesmo. O começo do Piatek, né? Ele até desenvolveu uma amizade, né, na época com o Paquetá. Os dois começaram muito bem, super elogiados, e parece que a queda dos dois foi até parecida. E por sorte ali o Paquetá conseguiu encontrar o caminho dele lá no Campeonato Francês pelo Lyon. É um jogador de destaque hoje. Mas o Piatek foi para a Alemanha, não teve nenhum grande destaque, voltou para o Campeonato Italiano, mas ainda não se encontrou de novo, né? É um jogador que eu gosto dele, eu gosto do estilo dele, é um jogador que se movimenta bastante, ele sempre puxa muito, abre espaço para algum meia que gosta também de chegar na área, mas vamos ver, né? A Fiorentina é um time bem equilibrado, mas não tem grandes destaques, né? Então, para uma eventual briga ali por alguma coisa maior na Champions League, eu acho que não consegue. Até como o João já antecipou, né? A Inter segue na liderança, mas agora espera-se que a Juventus consiga reagir e chegar, né? A gente tem ali também fechando ali o grupo do G5, a Atalanta, e agora também a chegada da Lazio, né, depois dessa vitória aí de goleada. A gente encerra por aqui a nossa parte sobre o Campeonato Italiano.